Bom dia e a paz do Senhor a você que está me assistindo. Neste momento, eu quero convidar você a compartilhar comigo este vídeo até o final, para que você possa compreender algumas questões que ainda estão se deparando na mente das pessoas, este conhecimento que muitos se encontram dificuldades de compreender, alguns textos bíblicos. E nós iremos mencionar sobre o arrebatamento secreto da igreja. Se ele haverá ou não haverá. Sabemos que tem várias escolas que defendem a sua ideia, a sua teoria, o seu conhecimento, assim como os pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Também existe o MIDI que diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Também existe os pós-tribulacionistas, que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E existe os amilenistas, que eles pregam mais espiritual. Algumas coisas eles pregam também literal. Mas aqui estou para defender aquilo que eu aprendi. A escola que eu aprendi é o dispensacionalista, futurista, pós-milenista. Ou seja, eu estou pregando uma predição futura. Ela vem se discorrendo desde Abel até o final do milênio. Essa é a ideia do dispensacionalista, o que ele prega, é isso aí. Então eu sou dispensacionalista, futurista, pós-milenista, predição futura. Então o que iremos mencionar sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto. A Bíblia menciona este arrebatamento secreto ou não menciona? É isso que iremos ver com relação a esta vinda iminente. A Bíblia nos diz sobre a segunda vinda do Senhor. Se ela diz a segunda, porque já aconteceu a primeira, como você já sabe, não iremos mencionar isso aí porque você já conhece, que o Senhor já esteve aqui na terra, nascido de mulher, então, portanto, veio cumprir a sua missão e foi embora para o Pai e aguarda a sua segunda vinda, ou seja, para vir libertar o seu povo do cativo, ou seja, da mão do anticristo, e estabelecer seu reinado por 1000 anos. Mas há muitas igrejas, escolas que se defendem que a igreja irá subir para o céu, para as mansões celestiais, antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Eu confesso que também já fui pré-tribulacionista, porque acredito que 90% dos irmãos já nascem neste berço cristão, entendendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Isso queremos ver algumas questões na Bíblia que Paulo escreveu, que Jesus mencionou, como no meu vídeo anterior, que eu tenho mencionado sobre essas questões da vida do Filho do Homem. Lá tem alguns trechos que também falei sobre os santos, o qual estou relatando o que é ser eleito, o que é ser escolhido. Ser eleito e ser escolhido não é simplesmente o judeu, é todo aquele que faz parte da mesa com Abraão, Isaque e Jacó, dos patriarcas. Ou seja, aquele que faz parte da mesa de Abraão, porque essas pessoas que estão hoje no cristianismo foi através da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que salvaria o mundo, abençoaria o mundo através do seu descendente, que é Cristo. Mas nós vimos aqui em 2 Timóteo 2,10 que Paulo está dizendo sobre este povo, sobre este eleito. Ele diz aqui, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Ser eleito não é ser apenas judeu. Ser eleito é aqueles que a eleição de Cristo os alcançou. Ser escolhido porque ele escolheu. Não é simplesmente um judeu, é qualquer raça, qualquer tribo, línguas, povos e nações que aceitarem a Cristo, a nova aliança, aderir à nova aliança, ele é chamado deste nome. Que nós estamos falando sobre Paulo, quem Paulo pregava para os gentios. Mas você vai dizer mais, lá em Marcos capítulo 13, 20, Jesus estava pregando para judeu, exatamente, para judeu.
Se ele aceitar a nova aliança, ele é chamado de escolhido também. Ele é chamado de eleito, ele é chamado de santo, assim como nós, gentios, somos chamados com este título de eleito, povo santo, povo justo, povo escolhido, povo fiel. São todos que aceitarem a aliança de Cristo, tem este nome. Então, portanto, meu irmão, se a Bíblia nos está dizendo sobre os santos, por que eu estou mencionando esses nomes? É porque a gente tem que mostrar dentro da palavra de Deus, quando ela está falando quem é os santos. Na questão da grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu já disse que eu era pré-tribulacionista, hoje eu não sou mais, porque eu venho sempre observando a Escritura e orando, pedindo ao Senhor que Ele venha me revelar, mostrar, dar esclarecimento, um pleno conhecimento na Tua palavra, e eu tenho sempre obtido esta resposta, graças a Deus Ele tem me mostrado. Então, portanto, eu vou dizer para você que a igreja passará pela grande tribulação, porque nós temos várias referências na Bíblia. Se fosse fazer a lista, seria um compêndio para que possa mostrar para você quantas referências a Bíblia diz, os santos que irão passar pela grande tribulação. Isso é dito, profecia. Daniel, vamos lá em Daniel, o que Daniel está escrevendo? Daniel capítulo 7, número 21, ele fala assim, só que assim, eles vão passar pela grande tribulação, os santos, nós iremos passar, iremos, mas só que todos nós seremos promovidos em governar junto com Cristo, o seu governo milenar. Ele diz assim, eu olhava e eis que este chifre, que é o anticristo, este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Iremos reinar sobre essa terra. Aqui também nós vimos no versículo 25, ele fala assim, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que quer dizer essa palavra, tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Ou, quando ela menciona 42 meses, 3 anos e meio, ou seja, da grande tribulação. Ele está falando que os santos serão entregues. Nós vimos também aqui, em Daniel capítulo 12, ele fala aqui também essa questão. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo e a perseguição, estas coisas todas se cumprirão. Então, o que eu vinha dizendo sobre o meu vídeo anterior, falando dos santos que irão passar pela grande tribulação, porque quem fala é a Bíblia, meu irmão. Ela que está dizendo, Apocalipse 13:11, está falando que os santos serão entregues nas mãos. Ela diz que os santos serão levados para o cativeiro, e ela diz que irão os santos ser decapitados, mas não negue, porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu estou falando isso aí, de não ser mais um pré-tribulacionista, porque a Bíblia me dá condições de não ser mais um pré-tribulacionista, porque jamais eu vou crer que os santos, os fiéis, os eleitos, os escolhidos, o povo justo, o povo fiel, que ela está dizendo, são aqueles que então ficou pela grande tribulação, porque ele não teve condições de subir em um arrebatamento secreto. Ele não teve condições, mas se ele não teve condições, como que a Bíblia continua chamando ele de santo? Então ele não foi santo. Para ele ser santo, ele tem que subir. Se ele foi escolhido, ele tem que subir. Se ele foi eleito, ele tem que subir. Se ele foi fiel, ele tem que subir. Então, por que ele ficou? E a Bíblia continua chamando ele de santos. Então, para concluir, quando ela está falando que os santos serão entregues, são todos os cristãos irão passar pela grande tribulação. No meu vídeo anterior, eu também disse que, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele está dizendo que os fiéis que andar porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da aflição que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar como? Para ver quem é o fiel, quem é o povo justo, quem é o povo santo, quem é o povo eleito. É isso aí que está na Bíblia. Então, eu não estou atropelando ninguém, não estou dizendo isso aqui por dizer, estou dizendo porque a Bíblia está me falando. Eu quero apenas mostrar para você, provar que a Bíblia diz que somos nós, que somos os santos, os eleitos e escolhidos. Aí vamos lá em Tessalonicenses, você vai me dizer assim, então, por que a Bíblia diz que haverá o arrebatamento da igreja? Que os santos têm que, os mortos da ressurreição vão ressuscitar e então seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, certo? Ela está dizendo ali, simplesmente é um prenúncio. Por que é um prenúncio? Porque é verdade que depois que os mortos da ressurreição serem ressuscitados, eles irão vir para a terra com Cristo ressuscitado com um corpo glorioso, ou seja, um corpo que ele não morre, um corpo que eles não vão mais casar, como diz lá em Mateus, a questão dos saduceus, que fez a interrogação para o Senhor, dizendo sobre os mortos da ressurreição, que eles não acreditam que os mortos irão ressuscitar. O Senhor falou, não, esses aqui, eles não casam mais e nem estão em casamento. Quando se dá isso? Quando eles vierem para a terra. Eles não casam, não é como nós que somos naturais, que podemos casar e possuir filhos, esposa, não. Eles não têm mais esse desejo carnal, porque são iguais os anjos no céu. É assim que a palavra está dizendo. Eles não casam mais. Eles vão habitar junto com Cristo dentro da cidade de Jerusalém. Isso é um estudo prolongado que eu irei trazer, ainda transmitir, mas eu quero só mencionar isso aí, essa questão dos santos, que quando ela diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, quando ela fala que, porque o Senhor mesmo dará ordem, a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Não está dizendo que ele está ressuscitando de imediato, ele já está levando para o céu. Não, nós temos que compreender que quando ele vir sobre a terra, ele está com seus pés sobre o monte das oliveiras, com todos os santos da ressurreição e os anjos do seu poder. Ele vai estar ali para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reinado por 1000 anos. Então, quer dizer, e esse povo que estão na terra? Vão ser arrebatados quando? Só no final do milênio. Ali é onde Paulo escreveu 1 Coríntios 15, e versículo 23, onde ele está dizendo, depois que Cristo terminar o seu reinado, ele entregará o reino ao Deus e Pai, Deus será tudo sobre todos, Deus dominará, isso é só nas mansões celestiais. No versículo 52 ele diz a questão da transformação dos corpos, não é o abrir e fechar de olho, é os corpos, não é arrebatamento. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e piscar de olho. A transformação de corpos, não é o arrebatamento, é transformar, que é rápido, é um piscar de olho. Para quê? Para subir para as mansões celestiais, porque a cidade vai descer. Aqui João viu, quando ele subiu ao monte muito alto, que o anjo levou ele, disse que olhou para cima e ele viu a santa cidade Jerusalém sendo descida da parte de Deus. Ele olhou e viu, avistou. Ela é até simbolizada como noiva do Cordeiro. Vem mostrar-te aí a noiva, a esposa do Cordeiro. Por que ela fala noiva e esposa? Porque ela está adornada, está preparadíssima para ela acolher os santos, os escolhidos, os eleitos. Que isso se dá só no final do milênio, meu irmão. Não existe a Bíblia dizendo que a igreja será arrebatada antes, não. Aí você vem, aí o que possamos mostrar ainda uma referência, a questão lá de 2 Tessalonicenses, houve esta necessidade de Paulo escrever aos irmãos tessalonicenses que eles não estavam compreendendo, porque houve essa necessidade de escrever outra carta falando sobre a vinda do Filho do Homem. Eles não compreenderam, então ele escreveu assim: caro irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado por alguém, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se fosse ele que tivesse escrevido, só que não foi. Alguém poderia fazer isso. Então ele estava simplesmente alertando aos irmãos tessalonicenses para que eles viessem ficar atentos. Ele diz aqui, ó, supondo, tendo chegado o dia do Senhor, não vos deixe ser enganado de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus ou objeto de adoração, ou seja, qualquer tipo de imagem, ele vai opor sobre isso aí, porque a única imagem que vai restar é a dele. Então, jamais quem falar sobre Deus, sobre Cristo, então essas pessoas que nessa época da grande tribulação serão levadas ao martírio, serão levadas a prisões para confessar ou desconfessar que Cristo é o seu Salvador. É assim que ela está dizendo. Então ele diz aqui, acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele só diz, o que Paulo está dizendo? Eu falei, irmãos, Cristo não virá antes que a apostasia chegue no lugar santo, ou seja, esteja lá em Jerusalém, sentado no trono, onde ele não devia estar. Então ele está só alertando, ele diz aqui, não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca destes acontecimentos? Você não sabia? Quantas vezes não já disse? Ele diz, no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que seja manifesto no seu devido tempo. Outra coisa que é bom mostrar para você, que muitos pregam dizendo que o que está sendo impedido aqui é a vinda do anticristo. Não, meu irmão. O que está sendo impedido aqui de vir é a vinda de Cristo, porque ela tem que aguardar a vinda do anticristo primeiro, é isso que ele está dizendo. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Ou seja, Cristo não virá antes que a apostasia venha. Ou seja, aí ele continua dizendo, no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifesto. É bom você conhecer a palavra manifestar e revelar. A palavra manifestar, você deve saber que quem vai manifestar é Cristo, porque Cristo já é revelado. O que tem que revelar aqui, na realidade, que esta Bíblia tem uma boa linguagem, uma boa edição, ela te dá condições de você entender. Ela fala assim, que a apostasia será revelada. Por quê? Porque ele está em oculto. Simplesmente o mistério da iniquidade já está em ação, ou atua, mas ele ainda não foi revelado. É como dizer assim, eu estou vendo o milagre, mas ainda não estou vendo o santo. Mas e por quê? Porque ainda não apareceu, mas a ação de Satanás você já está vendo, já está percebendo, vai estar observando tudo que está acontecendo no mundo. A ação do maligno já está aí, só falta ser revelado o filho da iniquidade. Portanto, o que está sendo impelida, está sendo impedida, está sendo presa, aguardando é a volta de Jesus Cristo. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós agora sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Quando nós vimos a mesma palavra que Paulo está trazendo para Timóteo, nós vimos aqui em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 14, ele fala assim, ele advertindo Timóteo, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. É devido tempo, Cristo só virá no seu devido tempo, que é a mesma referência que ele está dizendo aos Tessalonicenses, que Cristo virá só no seu devido tempo. Então, portanto, não é o anticristo que está sendo aguardado. Na realidade, a vinda de Cristo que tem que aguardar, que está sendo impedido. Ele tem que cumprir tudo o que está escrito na Escritura. Cristo virá depois dele.
Então só aí acontecerá a manifestação de Jesus Cristo na terra, para aniquilar todos os seus adeptos com o anticristo. Então eles serão derrotados e Cristo estabelecerá seu reinado. Então é essa aí mesmo, a manifestação é de Cristo. Que nós possamos ver que, como que eu posso dizer que a igreja será arrebatada e o Espírito Santo será retirado da terra? Pois lá em Mateus 28, versículo 20, ele está dizendo que ele enviará o Consolador e ele ficará conosco até a consumação do século. Mas quando é a consumação do século? É o que se perguntaram ao Senhor: até quando, Senhor, tudo isso acontecerá? E quando será a consumação do século? Quando ele vir sobre a terra, colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras e estabelecer o seu reinado. Aí sim, aí consumou o século. É o século do cristianismo que estamos vivendo, este século que estamos vivendo, o cristianismo que estamos passando. Então, quando Cristo chegar, ele encerrará este século e virá o século vindouro, que é o século do milênio. Assim que a palavra de Deus está nos esclarecendo. Então, portanto, o que está sendo impedida é a vinda de Cristo. Mas por quê? Porque tem que aguardar o seu devido tempo. Então, por isso, a Bíblia me dá condições de não ser mais um pré-tribulacionista, mas um pós-milenista, que é onde Paulo escreveu lá aos Coríntios, dizendo que seremos transformados, um abrir e piscar de olho, é a transformação de corpo, para então nós subirmos para as mansões celestiais. Então fica aí este vídeo para que você possa refletir, busque mais conhecimento da palavra, que você possa entender. Pede ao Senhor que Ele vai te dar mais esclarecimento. Não posso prolongar muito para não tomar o meu tempo e nem também o seu tempo. Não quero ser enfático a você. Que Deus venha abençoar a sua mente, abrir a sua mente para que possa você entender acerca dessa grande tribulação, porque a igreja passará por ela. Mas se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse lá em Mateus 10, ele fala sobre os discípulos, né? Que pregue esta palavra, não teme o homem, pregue a palavra. Ele pode tirar a sua vida, mas não pode ferir a tua alma. Você tem que temer a Deus, que possa, tanto quanto o corpo, como a alma, inserir ela lá no inferno. Mas o homem não. Por quê? Porque ele garante que vai ressuscitar os mortos e reinarão com ele durante 1000 anos. Um abraço do teu irmão Hermilo, que Deus possa abençoar você, dar mais esclarecimento, que o Espírito Santo fala profundamente na tua mente e no teu coração. Que Deus te abençoe.